Olá pessoal, Gustavo Machado, Boa. canal Orientação Marxista. Como é possível uma concepção, o liberalismo, se fundar, se assentar no papel do Pode deixar indivíduo exame como aí, o né? ser substancial, a partir do qual a sociedade, o mundo é compreendido, o homem é compreendido? Se o indivíduo, seja subjetivamente, seja objetivamente, só existe há muito pouco tempo na história humana. Isso mesmo, é isso que nós vamos discutir aqui hoje. E mais ainda, tá? A ideia do indivíduo isolado, independente da sociedade, só existe há alguns séculos. Então, como é possível entender o homem, a sociedade e suas características distintivas, universalizando para a história humana inteira uma característica que só existe há poucos séculos ou há 2 milênios, pouco mais do que isso, se considerarmos na sua forma mais abstrata? Esse é o tema. Pausa aí. Leva aqui, por favor, essas coisinhas aqui do canto. O que acontece, gente? Primeiro que é falso, tá? É, isso é uma confusão muito comum que os marxistas fazem, né? Os antropólogos também fazem. Eles confundem o estudo e a apreciação de certa coisa com a existência dessa coisa, né? Mas é muito simples, né? É muito comum a gente fazer teoria sobre coisas que a gente não se deparava muito profundamente. Então, demorou um tempo bom até a gente ter uma diferença clara entre instinto e ação racional, né? Isso é uma das coisas, talvez, que a gente demorou mais tempo para perceber. Os gregos não tinham uma percepção muito aguda disso. Os medievais foram os primeiros a apontar características mais fundamentais acerca disso. Bebendo de um certo conjunto de distinções aristotélicas que não era exatamente a distinção do instinto. Porque as nossas ações, a gente sabia a diferença entre a ação do animal e a nossa ação, mas a gente não sabia que uma parte das nossas ações eram instintivas, né? Isso é uma coisa que vai surgir um pouco com os estoicos, que vão apontar na origem e a natureza de certos sentimentos, como a ira, a paixão, a própria noção de orgulho. Só tira o que tá pra esquerda aí. Então, assim, e isso ainda demorou um tempo para se desenvolver na forma mais profunda, que era a forma que estabelecia que algumas ações eram como que automáticas, né? Eram ações sobre as quais não se ponderava de forma direta e imediata. E essa noção do instinto, ela, inclusive, era uma noção muito abstrata, até tomar a forma de que existem ações pré-instintivas, né? E a gente não sabia disso, né? Não tinha essa ideia, não... Cara, boa parte das noções de comportamento, elas foram adquiridas pelos homens modernos. Os homens modernos analisaram muitos comportamentos. Então, se a gente voltar na história, a gente vai acabar retomando a determinados momentos que a gente não tinha certas análises que são, cara, parte do nosso léxico de qualquer analista. Então, não, mano. Não. O fato de você não ter estudado a categoria indivíduo, embora eu discorde, tá? Eu discordei disso no meio do debate com a orientação marxista. E discordo agora. O fato de você ter essa categoria como uma categoria que não foi selecionada frente às possibilidades de compreensão humana, não implica, não significa, não diz que um indivíduo não existia, né? Inclusive, o motivo pelo qual ele vai precisar dizer que há um indivíduo no Velho Testamento é justamente porque uma das coisas que os evangelhos trazem é a convivência de um indivíduo, a forma pela qual um indivíduo interage com o mundo, né? A própria noção da salvação individual, a parte expressiva das principais discussões, de fato, vem com a vinda de Jesus. Então, é difícil, é bem difícil. Mas mais do que isso, para que eles tivessem assimilado esse conceito, é preciso que esse conceito já existisse. E
e com a forma da vida imaginária dessas pessoas, né? Então, também é difícil sustentar essa tese. Sei lá. Eu tenho muita dificuldade com esse tipo de apresentação. Mano, Vitor, pega o meu terno aqui pra mim. Pode dar play e pega o meu terno. Eu sei que é um tema difícil, que envolve vários elementos históricos que eu vou procurar trazer. Sei também, gente, que esse tema que eu vou tratar não é aqueles que produzem um boom maior de visualização, mas não tem problema nenhum. Eu chegaria a dizer que esse é o elemento mais importante que eu vou trazer aqui no canal a respeito das críticas ao liberalismo. Muito mais importante do que a análise de uma teoria econômica qualquer, do que uma concepção de Smith, dos austríacos e etc, etc, John Locke ou quem quer que seja. Que é exatamente, se a gente estudar como se desenvolve essa ideia do indivíduo ao longo da história, nós vamos ver que qualquer concepção que quer explicar o homem, a história humana, a sociedade no seu conjunto, a partir do indivíduo, só pode estar necessariamente pegando uma característica de uma sociedade particular, específica, que nós vivemos hoje, e universalizando ela para a história humana inteira. Então vamos ver se ele vai provar isso, né? E é interessante, né? Ele fez um esforço tão significativo de dizer que esse é o principal conceito e tudo se baseia nele, e ele não vai conseguir nos entregar um vídeo de 1 hora e 43 minutos, né? Que as análises econômicas, porque ele tem vídeo de 2 horas analisando fenômenos e tal, então já estamos aí em quanto tempo? 1 minuto de vídeo? 2 minutos de vídeo. Então ele tem 41 minutos para nos explicar. Ele tem 53. 53? Isso. O vídeo tem 55 total. Isso. Então ele tem 53 minutos para nos explicar o conceito mais importante que ele acredita existir dentro da crítica ao liberalismo. Faz um favor para mim, fecha esse vídeo e vai... Não fecha não, só deixa ele minimizado e vai pro canal dele e vê se ele tem análises maiores do que essa. Porque eu acho que ele, em termos da estruturação disso, escolheu ativamente. Vai no... Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para mim. Então vamos lá, vamos ver as análises dele. Só o capítulo 1 de Marx, a Mercadoria 1, o Capital de Marx, livro 1, capítulo 1, vídeo 5. Só esse... Vai no alta, pra tu ver. Só esse vídeo, ele já tem 2 horas e 36 minutos. Então, vocês podem ver que o conceito de mercadoria em Marx, que para ele é um conceito extremamente importante, ele recebe 3 vezes mais atenção do que a crítica mais importante deve ser feita. Cara, não faz sentido. Só não faz sentido. Ele tem um tudo sobre a China atual, 2 horas e 35 minutos e 22 segundos. Cara, eu não sei o que ele quer dizer aqui. Eu acho que ele não está entendendo que... ele não está conseguindo usar as palavras. Ele não está conseguindo entender que, para você afirmar que é o conceito que demole o liberalismo, o mínimo que você deveria fazer é comprová-lo de uma forma intensa, né? Mas, aparentemente, não, né? Pode dar play. Tá? Então, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos mais de fundo que eu já comecei a fazer aqui no canal sobre as concepções liberais e conservadoras. Já fiz um do conservadorismo tratando da noção de família, vão vir outros por aí, tá? E no mesmo estilo agora eu vou fazer tratando da noção de indivíduo. É claro que agora dialogando diretamente com o liberalismo, porque todas as concepções liberais, todas, sem nenhuma exceção, todas elas explicam a sociedade inteira, mas mais ainda, tá? Elas não explicam a sociedade inteira hoje, a sociedade inteira, a sociedade capitalista, a sociedade inteira dos últimos séculos, ou nem mesmo dos últimos milênios, mas eles explicam a sociedade do ponto de vista de uma fundamentação geral do homem, baseado na noção do indivíduo como uma espécie de célula da sociedade, como uma espécie de fundamento da sociedade. Ou talvez a sociedade como sendo algo que nem sequer existe de forma concreta. O que existe é o indivíduo e a ação humana. Não é assim?
Então eu vou trazer várias questões aqui, tá? Em provocação aos liberais, até porque os liberais conhecem muito pouco de história, tá? Os conservadores até conhecem um pouquinho mais. É claro que eles veem histórias. Isso. Imagina, Lord Acton, Eric Wagner, Paul Mises, o Hoffman, para ser um liberal, né? Conhece pouquíssima história, conhece a orientação marxista, né? Isso é peculiar. Pode ler. Sempre por um crivo muito específico, mas eles até estudam história porque eles pretendem fundar a concepção deles, os conservadores, na tradição, no que se passou, no que se desenvolveu no longuíssimo prazo, supostamente de forma paulatina, lenta, gradual. Os liberais não. Eles entendem a história inteira, o homem em toda a sua existência aqui nesse nosso planetinha, a partir da generalização de características que se tornaram marcantes na sociedade que a gente vive hoje. Isso é importante porque isso mostra... Isso é uma coisa muito peculiar, né? Ele repetiu várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Várias e várias e várias e várias e várias vezes. Várias vezes. Sobre como é central a noção para o marxismo de que o indivíduo se generaliza e se torna um conceito mais importante agora nos tempos contemporâneos. Mas ele esquece, nesse sentido, que os liberais não dizem que o indivíduo será o principal instrumento de análise, será o principal elemento de composição da sociedade, na verdade, né? Eles dizem que, independente disso, eles acreditam que seja o melhor instrumento de análise. Ou seja, eles partem do indivíduo para estabelecer os princípios e os critérios sobre os quais eles vão julgar ou avaliar certa sociedade. Isso não é dizer que a categoria social mais importante para qualquer sociedade é o indivíduo, né? Mas dizer que para analisar a sociedade, para entender a sociedade, nós só podemos fazê-la através do indivíduo. Isso é uma coisa diferente. Pode dar play. Como o pano de fundo de... Calma aí. Botou pra mim. Muito obrigado, os meus amigos estão parabenizando meu corte de cabelo. Falta só essa barbicha agora pra tirar. Vocês mandaram aí 250, mano, eu tiro mais barbicha aqui. Tiro até na live. Todo o liberalismo, tá? Seja o de Locke, ou dos marginalistas, ou de quem quer que seja, ou de Smith, o pano de fundo de todo o liberalismo é uma tentativa de universalizar, de deshistoricizar as características da sociedade que a gente vive hoje como se fosse o estado eterno de natureza do homem, né? Como se a humanidade tivesse... Isso é uma coisa muito interessante, né? A culpa não é minha, se os seus conceitos eles não podem ser observados universalmente. Por exemplo, os liberais estão sempre discutindo com os conservadores sobre o conceito de família. Sobre qual conceito deveria vigorar, né? Sobre a centralidade da noção da família na história. Por quê? Porque eles têm um outro conceito que eles acreditam que é eterno, natural e que se manifesta sobre todos os problemas possíveis em todas as sociedades que aparecerem. Assim como eles acreditam que a própria noção de escassez existe em todas as sociedades, a própria noção de lucro existe em todas as sociedades. Todas essas questões existem em todas as sociedades. É só isso que eles têm a visão liberal do mundo dizem. Eles não estão afirmando, e nem poderiam estar afirmando, que necessariamente o único conceito que tem essa possibilidade de universalizar-se é o conceito do indivíduo. Inclusive, ele precisa provar o porquê o conceito de indivíduo é melhor do que a família para o estabelecimento da constituição de uma análise sociológica. Isso é muito claro para mim. Inclusive, vocês devem ter visto algumas vezes eu falar que eu acredito que a base social mínima, em virtude dos meus estudos de sociologia, é a família, né? Se vocês entrarem com calma nos meus textos, lá na Universidade Libertária, eu devo ter apontado isso em algum texto. Deixa eu ver se eu acho um texto bom para isso. Eu aponto várias vezes que eu
muitas vezes, do ponto de vista sociológico, e aí eu faço uma diferenciação bem direta para uma coisa e a outra, a melhor categoria para analisar a sociedade é a família. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se é nesse texto aqui. Pode ir dando play que eu vou achar o texto. Vivido aí 200 mil anos numa era artificial da sua existência e ela só se tornou natural nos últimos séculos, ou nem isso. Então, gente, eu vou tratar aqui centralmente da noção de indivíduo. E sim, a noção de indivíduo passou a existir na história, ele nem sempre existiu. E aqui é importante fazer uma distinção clara. É óbvio que toda a comunidade humana, né, desde os tempos mais primórdios, tem os membros individuais da comunidade. Mas isso por si só não é suficiente para a noção de indivíduo que a gente tem. A noção de indivíduo que a gente tem é de eu ou você, né, João ou Pedro, Sócrates ou Jesus, não importa, como seres singulares, particulares, portador de uma substância própria que depende de todo o resto. Tá? E eu nem estou dizendo que isso é ruim. Tá? O desenvolvimento o desenvolvimento específico da sociedade ocidental, se tem um aspecto bom que o capitalismo criou, foi o fato de ter feito aflorar e desenvolver a nossa própria individualidade. Né? Os seres humanos individuais como dotado de certa particularidade em relação aos demais, né? Capazes assim, de se exprimir e de se entender, se determinar diferentemente dos outros. O problema é que ao desenvolver o indivíduo se esvaziou também a noção de sociedade. Mas então nem vem aqui ao caso. O que eu estou fazendo aqui não é uma demonização da noção de indivíduo. Dizer que o indivíduo floresceu, cara, é literalmente uma visão insossa. Dizer que o indivíduo se floresceu só no capitalismo é acreditar que a subjetividade dos sujeitos em outros períodos era uma subjetividade falsa, era uma subjetividade emprestada. Isso não faz. É uma afirmação extraordinária. A ideia de que a experiência interior desses indivíduos fosse substancialmente diferente da nossa e que, de uma forma ou de outra, esses indivíduos pensassem ou refletissem na medida e à luz das ponderações da comunidade é uma afirmação que pode ser feita, mas não pode ser mostrada. E nós não temos motivos para, uma vez que isso foi estabelecido, né? Uma vez que isso foi colocado como uma realidade para o tempo de hoje, uma vez que ele reconhece que assim o é, ele dizer que em algum momento não foi, né? Isso é uma coisa muito estranha. E assim, ele o faz de forma necessariamente externa, né? Porque nós não estamos lá para encontrarmos a individualidade desses sujeitos e dizer se esses indivíduos não tinham, por exemplo, opiniões particulares, específicas e diretas sobre a natureza do tempo em que eles viviam. Sobre, por exemplo, a forma como determinado indivíduo agia, a forma como determinado indivíduo encontrava os parâmetros e os meios para decidir sua ação, para dizer se sua ação era boa ou ruim. São coisas estranhas. Eu não sei exatamente o que é que ele pretende com isso, mas tudo bem. Pode dar play. O vídeo vai mostrar para vocês que só entendendo a sociedade a gente pode entender até mesmo aquele tipo de sociedade onde os indivíduos passaram a ganhar características próprias, marcantes, né, que o determinem em relação aos outros. Então, o tipo de sociedade em que o próprio processo em que o indivíduo se desenvolve só pode ser entendido a partir da sociedade que permite o indivíduo se desenvolver. Percebe? Isso é fundamental, vai reger todo esse vídeo, tá? Só estudando a sociedade, um tipo específico de sociedade, eu posso entender o que tornou possível o desenvolvimento do próprio indivíduo. Mas então vamos lá. Eu queria começar em comunidades mais antigas e eu vou fazer menções aqui, principalmente... Vocês viram que ele não provou, né? Vocês viram que ele expôs, novamente, eu repito, ele expôs. Ele expôs isso, mas ele não provou isso. Ele afirmou. E agora ele vai tentar mostrar exemplos disso.
sem ter mostrado que esse é o caso. Como se a presença de 2 ou 3 exemplos fosse um indicativo de que, portanto, assim foi. É realmente ele não entender como funciona. Realmente ele não entender como funciona. Pode dar play. As sociedades do Egito e da Mesopotâmia, e tem uma razão para isso. Essas sociedades nós temos uma quantidade de fontes de documentação muito mais ampla do que as outras, porque são sociedades que desenvolveram escrita, e essas escrita, gente, principalmente no caso mesopotâmico, ela é do Oriente Antigo, como queiram chamar, né? Elas sobreviveram em quantidades gigantescas, porque eles escreviam, tá? Em tabuinhas de argila, a escrita cuneiforme, né? Com uma espécie de um estilete assim na argila. E principalmente após essas cidades serem derrotadas militarmente, normalmente elas eram incendiadas, isso tornava essas tabuinhas de argila quase que uma pedra. Uma parte assim da ordem de 1 milhão, tá? Mais de 1 milhão já foram encontradas. Então, ainda que nem todas em bom estado e nem todas foram traduzidas, mas então a documentação que nós temos dos povos do Oriente Antigo e do Egito é muito grande, muito significativa, tá? Maior, por exemplo, olha que contradição, do que os povos, nós temos mais documentação dos povos do Egito e do Oriente Antigo de 3000 a.C., ou da Era Comum, até 1000, nós temos mais documentação do que do ano 1000 até o ano 0, por exemplo, porque depois, quando a escrita passou a ser feita, a escrita alfabética, principalmente em papiro e sobre... Pode deixar o play. Eu espero para comentar. Tudo pergaminho, mas principalmente papiro, são materiais muito mais perecíveis. Pouco desses materiais sobreviveram. Alguns, em algumas cavernas do Egito, muito secas, com pouca umidade, ainda assim péssimo estado, né, como os famosos manuscritos do Mar Morto. A maioria dos textos que sobreviveram ali do ano 1000 a.C. até o ano 0 são textos que foram sendo copiados e recopiados nos séculos seguintes. A gente nem tem os escritos originais lá de trás. Do ano 3000 ao ano 1200 aproximadamente, para ser mais preciso, não. Nós temos os textos das respectivas épocas mesmo, e muitos textos, tá? Porque eles eram feitos em argila, ou então em monumentos, como era no caso do Egito, e sobreviveram numa quantidade bastante significativa. Então, dito isso, veja bem, sociedades como a do Egito e a do Oriente Antigo, sobretudo ali de 3200, 3400... Sociedades como a do Egito, parou de ouvir. Cristo, até bastante significativa. Então, dito isso, veja bem, sociedades como a do Egito e a do Oriente Antigo, sobretudo ali de 3200, 3400 antes de Cristo, até por volta do ano 1000, alguns séculos depois, eram sociedades em que a noção do indivíduo, como indivíduo separado da comunidade e que tivesse uma substância própria, completamente inexistente, tá? Pelo contrário, os membros da comunidade, que têm o seu nome, que se identificam, que são diferentes dos outros... Mas... Isso é uma coisa muito peculiar, né? Se eu digo assim, ó... veja como são as coisas. Veja como é difícil para uma pessoa que não estabelece uma análise de forma linear, ela entender o que ela está dizendo. Está dizendo assim, ó, tinham muitas tabuletas. E nelas a gente não encontrou a noção de indivíduo. Portanto, a noção de indivíduo não existia na sociedade. Entende? Mais que isso. Onde estaria a noção de indivíduo? Ou seja, de que forma nós estabeleceríamos o critério de indivíduo de uma forma direta? Qual seria o achado que nós precisaríamos encontrar para achar a noção de indivíduo? Mas é muito simples. Se nós hoje, indivíduos que somos, fôssemos jogados naquela sociedade, então há pelo menos um indivíduo, alguém que carrega uma subjetividade forte. Quais seriam os sinais que nós poderíamos deixar para que as pessoas acreditassem na noção de indivíduo se eu não tivesse, por exemplo, a própria noção da formulação de indivíduo de uma forma teórica? Digamos que eu não seja um teórico, eu seja um indivíduo que é pouco alfabetizado e que não tem muitas interações, mas que tem a subjetividade desenvolvida.
Como que eu faria para elaborar e deixar um sinal divino para que a orientação marxista olhasse para esse conceito e dissesse, não, ali está, nos estudos de Egito, nos estudos da civilização suméria, algo que dê a ele a noção de indivíduo. Entende? Por que ele não percebe a clareza que é a dificuldade de estabelecer essa noção, esse critério de uma forma direta? Porque ele não percebe que o mero fato de algo não ter sido talhado numa tabuleta não implica que esse conceito não existia. Não implica que essas pessoas não se enxergavam. Não implica que isso já tivesse por si só o carregar da subjetividade. Por quê? Porque a orientação marxista acredita que era um outro homem. Literalmente um outro homem. Moldado por aquele tempo. Isso é o difícil de explicar. É de que forma eu e o homem da era suméria não somos o mesmo. Isso é o difícil de estabelecer. A partir do momento que ele trabalha com essa categoria já exposta, ele vai manuseá-la muito bem. Mas ele não explicita quais são os pressupostos dos quais ele está partindo. Pode dar play. Mas eles somente se reconhecem a si mesmos, inclusive as suas características, à luz da aldeia, da comunidade em que eles vivem. Ainda que essa comunidade esteja longe de ser um país, no sentido que nós temos hoje, tá? Uma nação. Isso aí é muito posterior. Vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Isso vai ficar claro aí ao longo desse vídeo, tá? Esse vídeo vai dar um trabalhinho, mas tenho certeza que todo mundo que acompanhar vai agregar muita coisa com o seu conteúdo. E basicamente... Quanto tempo tem de vídeo? 10 minutos. Deixa eu ver. O vídeo vai começar ainda. Dá play. A ideia das concepções liberais como teorias gerais do homem vão se esfumar, desaparecer, não vai sobrar nada, tá? Então vou trazer alguns elementos aqui para você. Nós temos muita documentação que mostra, por exemplo, que o indivíduo, quando ele é jogado para fora da comunidade, por razão que for, tá? Seja por uma punição, o chamado ostracismo, quando ele é expulso da comunidade, ou então quando ele perde os meios de subsistência por várias razões, ele deixa de existir, literalmente, tá? O ostracismo, inclusive, era uma punição que ela nem faz sentido na cabeça desses povos, que é a expulsão da comunidade. Mas quando ela passa a existir, muito tempo depois, é uma punição que é... Como assim? Como assim, mano? É característico do período grego a própria noção de exílio. Inclusive, ele tá dizendo aí pra gente que, por exemplo, o exílio de Moisés não aconteceu, né? Ele tá atribuindo uma série de critérios e conceitos muito estranhos. Porque ele provavelmente nega as fontes bíblicas, né? Ele provavelmente diz que as fontes bíblicas são uma representação ruim do Egito. Ele diria, talvez, de repente, que as fontes bíblicas foram carregadas para trazerem um viés externo dos eventos que realmente aconteceram. Mas se nós aceitarmos as fontes bíblicas, se temos motivos para aceitá-las, nós imediatamente seremos defrontados com diversos momentos em que os povos antigos exilaram indivíduos. Isso aconteceu entre os próprios judeus, isso aconteceu dos egípcios para os judeus, isso aconteceu com os filisteus, isso aconteceu com a galera, velho. É bem absurda a ideia de que não havia ostracismo, exílio, afastamento, boicote. São noções muito claras, né? Eu até acho estranho esse tipo de abordagem. Mas, de novo, ele provavelmente só negaria a Bíblia como uma fonte histórica confiável e diria que não é o caso. Né? Pode dar play. Pode me dar por que me passa esse livro aí, o Democracy. No capítulo 10 do Democracy, capítulo interessante, o Hans Hermann Hoppe, ele fala um conjunto de coisas interessantes sobre a família.
Ele aborda duas coisas, né? Por que libertários deveriam ser conservadores? E por que os conservadores deveriam ser libertários, porque libertários deveriam ser conservadores? E ele faz o seguinte. Perfeito. Além disso, eu vou ler esse trecho, é um trecho bem relevante. Eu acho que expõe bastante coisa pra gente. O Hoppe, quem não sabe, tem a breve história do homem, que ele faz um apanhado histórico bem significativo, e ele também tem uma apresentação sobre a validade e a forma por meio do qual. E eu faço menção em outro texto a ela, mas eu não achei o texto que eu faço menção. Então eu prefiro pegar o texto original do Hoppe do que a minha análise sobre o texto do Hoppe. Ele diz assim: além disso, na medida em que se analisa objetos sobre os quais os conservadores e libertários se focam, por um lado as famílias, as relações parentescas, comunidades, a autoridade e a hierarquia social. Por outro lado, a propriedade, bem como a sua apropriação, a sua transformação, a sua transferência. Mas está claro que, ao passo que não se refere às mesmas entidades, eles ainda falam sobre diferentes aspectos do mesmo objeto, os agentes humanos e a cooperação social. Excessivamente, isso é, no tocante à sua área de investigação, seu quadro de referência, seu objeto é idêntico. As famílias, a autoridade, as comunidades e as classes sociais são concretização empírica e sociológica dos conceitos e categorias abstratos, filosóficos, praxeológicos de propriedade, de produção, de troca, de contrato. A propriedade e as relações de propriedade não existem fora da família e das relações de parentesco. As últimas moldam e determinam a forma específica e a configuração da propriedade e das relações de propriedade, embora ao mesmo tempo estejam limitadas pelas leis universais e perenes da escassez de propriedade. De fato, como já foi visto, as famílias consideradas normais pelos padrões conservadores são aquelas dos lares familiares. E a desintegração familiar e a decadência moral e cultural que os conservadores contemporâneos lamentam são em grande medida o resultado da erosão e a destruição dos lares familiares. É a condição de base econômica das famílias pelo moderno estado de bem-estar social. Então, meus queridos, vocês podem ver aqui, ele foi muito claro. A propriedade e as relações de propriedade não existem fora da família e das relações de parentesco. O Hoppe, é lógico, ele está se comprometendo com a posição de que não há uma discrepância entre a utilização do conceito de família e a utilização do conceito de indivíduo, e que um está contido dentro do outro. A família está contida no indivíduo e vice-versa. Por que essa afirmação? É porque o Hoppe, ele tem a noção de que há uma tensão metodológica entre esses dois grupos. E nesse sentido, existem debates e discussões com os conservadores, que alguns conservadores vão dizer, não, o indivíduo não faz parte dessa composição. Não, a família não é o principal conceito. Ou no caso do Hoppe, a família e o indivíduo são aqueles que carregam principalmente essa apresentação. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque analisado dessa forma, é auto-evidente para mim que toda a composição desse debate reconhece que o outro lado tem mérito. Ou seja, a ideia de que a minha categoria não precisa necessariamente ser a única. Ou mais do que isso, a minha categoria... Você consegue arrumar um desse pra mim? Um caramelo salgado? A minha concepção, ela pode chocar-se com outra. O que os conservadores e os liberais batem no marxista é porque, ao invés de trabalhar com uma categoria universal e percebê-la em todos os momentos históricos, entender que nenhum momento histórico clama para si a noção de estar para fora da experiência humana, de ter regras próprias de compreensão e afirmação, nenhum deles aceita essa ideia, nenhum marxista aceita essa ideia. E eles conflitam com os marxistas na medida em que eles observam, opa, calma aí. Essa forma de lidar com o problema é uma forma imprópria. Os conceitos marxistas são impróprios. E a noção de que todas as categorias têm formulações próprias é típica nossa. Nós dizemos, não, esse conceito universal ele tem várias formas de aparição. Isso nós dizemos. Vocês dizem que esses conceitos não existem. Então, em algum momento, não houve família. A família tem uma origem.
Em algum momento não teve indivíduo. O indivíduo teve uma origem. Em algum momento não houve religião. A religião teve uma origem. Então, todas essas afirmações são afirmações que vão contrárias a esses conceitos. Mas, em um momento, a gente está pura e exclusivamente dizendo, não, é a noção de indivíduo. Porque a noção de família existia de uma forma... Tu chegou a botar açúcar, alguma coisa? Não. Bota pra mim, por favor. Minha colezinha tem colezinha? Pra gente não. Vou pegar lá pra gente. Valeu, meu querido. Então, assim, repito, essa noção de que os liberais são maus, eles estão olhando para a sociedade e tentando universalizar o seu conceito. Não. A gente reconhece, por exemplo, o fato de que há uma discussão sobre qual é o conceito que deve ser universalizado. Por acaso, nós acreditamos que é um indivíduo que também é o que está se florescendo aqui. Mas os conservadores lidam bem na discussão com o fato de que o indivíduo floresceu depois do século XVIII, depois do século XVII. De que houve um grande florescimento do indivíduo e que ainda assim eles acreditam que o conceito que está sendo utilizado deve ser o conceito da família. Então, esse subterfúgio que ele está acusando os liberais de fazerem, essa afirmação de que os liberais estão contaminando a discussão, tentando universalizar a experiência de hoje para sempre, essa é uma noção falsa. Os liberais são muito conscientes nesse sentido. E aqui eu estou usando liberais da forma como ele apresenta, né? Que é uma formulação amplíssima, né? Porque para ele todo mundo que não é literalmente socialista é liberal. E aí há uma diferença muito significativa, né, entre os liberais e libertários e outros inúmeros grupos. Ordoliberais. Existem muitas possibilidades teóricas, né? Muitas formas de compreensão. Por acaso, a época de florescimento dessa categoria de análise foi agora, mas poderia não ter sido. E ainda assim, os liberais continuariam a defender que, de fato, a categoria que deve ser utilizada é a categoria do indivíduo. É apenas uma questão de quando o florescimento teórico abstrato se deu sobre determinado conceito. Não é a afirmação de que, porque esse conceito floresceu, nós devemos usá-lo como análise. Isso é literalmente atribuir uma má intenção ao interlocutor, muito feio da parte dele. E como mostrado aqui, vários autores reconhecem a centralidade da família, inclusive até os libertários são aqueles que utilizam o individualismo metodológico, podem acreditar, tal como o Hoppe acredita, que a família e o indivíduo são categorias concomitantes e que elas podem existir em toda a história. Então, não, mano, não. Não é assim que funciona. E o fato de não ter tido alguma coisa dessas porras dessa tabuleta não significa que não seja o caso, né? É até estranho, né? O conteúdo dessas tabuletas define como foi a sociedade da Suméria. É muito estranho, muito estranho. Tudo bem. Digamos que seja o caso.